explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Eu estar contigo. Inicialmente, agradecer a disponibilidade, a parceria na organização do evento. Agradecer a todas e todos que estão aqui presentes com a gente também para dar continuidade à nossa jornada, né? Que começa hoje, vai até sexta-feira, vão ser várias atividades, o evento está muito cheio de bonitezas e muita coisa boa aí para a gente aprender. Então, passando a palavra aí para a professora Camila, enquanto você vai falando, eu vou colocando aqui no ponto para a gente soltar o filme, beleza? Gente, então, esse filme, ele pega um esporte em particular. Esse esporte é o primeiro que eu trabalho no primeiro ano, e aí a gente conseguiu fazer um pouquinho dele antes de começar a pandemia, né? Antes da gente entrar em quarentena, fazer na prática. E aí eu vou relembrar para o pessoal mais velho, que já está no segundo, terceiro, vou relembrar um texto que eu acabei de ler, deu tempo de ler esse texto para o pessoal do primeiro. Só um pouquinho por lá ainda não passa ainda, calma aí. Aí eu só vou relembrar esse trechinho do Eduardo Galeano, porque depois, quando a gente for puxar a discussão, essa historinha vai interessar. Então, o pessoal do primeiro ano sabe que quando eu trabalho futebol, eu trabalho junto com as crônicas do Eduardo Galeano, né? Que são crônicas desse livrinho aqui, ó, Futebol ao Sol e à Sombra, né? Inclusive, ele tem na biblioteca. Então, aí eu vou ler uma dessas crônicas, um pedacinho dela. Não vou ler toda, até porque os alunos conhecem. Mas vocês vão entender depois, quando a gente puxar o cine debate, por que eu vou estar lendo esse trechinho. Chama As Regras do Jogo. Ao fim de tantos séculos de rejeição oficial, as ilhas britânicas acabaram aceitando que havia uma bola em seu destino. Nos tempos da Rainha Vitória, o futebol já era unânime, não só como vício plebeu, mas também como virtude aristocrática. Os futuros chefes da sociedade aprendiam a vencer jogando futebol nos pátios dos colégios e das universidades. Ali, os rebentos da classe alta desafogavam seus ardores juvenis, aprimoravam sua disciplina, temperavam sua coragem e afiavam sua astúcia. No outro extremo da escala social, os proletários não precisavam extenuar o corpo, porque para isso havia as fábricas e oficinas. Mas a pátria do capitalismo industrial havia descoberto que o futebol, paixão de massas, dava diversão e consolo aos pobres e os distraía de greves e outros maus pensamentos. Na sua forma moderna, o futebol provém de um acordo de cavalheiros que 12 clubes ingleses selaram no outono de 1863 numa taverna de Londres. É até aí que eu quero ir. Então, só para a gente lembrar que nos clubes ingleses não existia e não entrava, talvez para servir um cafezinho, mas não entrava mulher. Então, é importante a gente ir até aí, porque foi aí que começou esse esporte que a gente vai discutir, o esporte gênero daqui a pouco. Então, a gente vai passar, é um curta, né? Num outro contexto que não profissional, e aí a gente vai depois fazer esse cine debate. E aí a gente vai trazer também, eu vou trazer no cine debate depois do curta, até outros esportes. A gente pode conversar até sobre a questão de gênero no esporte de uma maneira geral. Olha a habilidade. Não é, minha filha, mas se ela não catou, dei golpe, eu não quero saber não.
As meninas do beco lá ficam uma contra a outra, meu filho. Então já é, então vai lá chamar. Você pode parar dessa briga? Vai, joga. Olha a habilidade dessa garota! Criador! Agora não dá bola aí não, sai vazado, só. Não, o que você tá fazendo aí, Deixa eu explicar. Pera, deixa eu explicar. É o seguinte, acabou, seu tempo, a bola é minha, e nós já queremos muito mais tempo. Tchau, vai brincar de casinha. A gente não quer brincar de boneca agora. Vocês querem brincar de boneca, gente? Não, nós queremos jogar Mas se futebol. vocês vão jogar, marcar de fora, acabar às 20. Quem disse que eu quero brincar de boneca, Gabriel? Disse que a gente vai brincar de os meninos lá, mano, falou assim que não era pra nós brincar lá não, que o campo era deles. Espera só um pouquinho que eu tenho um plano. Fala. Você vai? Não, parar. Vamos tirar aqui, então, vai. Eu lembro o time de ontem. Vai, você reclama? Alô. Garotas da ocupação Aniana Silva que gostam de jogar bola e brincar de boneca. Chega, mãe! Deixa não, hein? Você vai comer, não, vai levar no prato. E tem, eu sei assim, né, pra baixo agora. Tá lá. Você tem roupa ali? Então lava a roupa do meu irmão. Vamos, gente! Eu acho que eu vou com você. Sabia? Que porcaria é essa? São meninas e bonecas. Falaram que nós íamos jogar. Já passou muito tempo e a gente não jogou. Agora a gente vamos jogar. Espera aí, acerta que as bonecas pra brincar. Não vai levar. Eu preciso beber. Esqueceu de me Tira a boa isso. Os meninos ficam ali e a gente roga. Eu não é, menino? É. Tá, elas querem jogar? Então deixa elas jogar, mas
ninguém toca a bola pra ela. Isso aí, vamos. Vou jogar. Vamos tirar o time. O time dos meninos contra o time das meninas. Quero ver vocês arrumam. Fazer uma massacre. Passa a bola pra mim, caramba. Passa a bola pra mim. Aí, Vinão. Não dá pra mim. Aqui não dá, como é que tá jogando? Mostra a canela, mostra a canela. Aí, gente, agora eu vou abrir aqui do lado a inscrição para quem quiser falar, quem quiser. Vamos primeiro fazer uma pergunta básica. Quem gostou do curta? Eu sei que os alunos do primeiro desse ano já conhecem, porque eu já tinha passado para eles, mas os alunos do segundo não conhecem, não chegaram a ver. Então, eu queria abrir para todo mundo, quem quiser falar. Amor, Pilar, amor, é muito fofo mesmo, Pilar. E quem gostaria de falar sobre o filme? Abrindo a inscrição. Pode falar, Samuel. Gostei muito, professor. Foi legal. Só fala agora. Mas, quer falar mais? Você chegou a escrever sobre esse filme que eu vi. Alguém? Então eu vou fazer. É a mesma situação, né, professora? A situação de hoje em dia, esse mesma coisa do futebol, né, que rolou também. Não sei se você lembra, mas na Copa da França, que foi transmitida, teve muito time feminino que processou porque falaram que futebol não era para mulher, essas coisas. Um exemplo dela foi a seleção brasileira, que cantou aquele samba lá do. Não lembro a música direito. A Ana escreveu aqui do lado, achei um cotidiano, entre aspas, normal. Quer falar, Ana? Esse entre aspas foi bem significativo, seu normal. Fala, Ana. Tá com vergonha? Representa muito a sua infância? Fala, Débora. Gente, tímida, escreve no chat, abre aqui o microfone e fala.
Débora escreveu aqui que representa a infância dela. Fala mais sobre isso, Débora. Cadê você? Não estou vendo aqui. Oi, apareci. Então, representa bastante a minha infância, porque quando eu era mais nova, eu sempre ficava muito com os meus primos, os garotos da rua e tudo mais. Então era para andar de bicicleta, jogar futebol. E a maioria das coisas eu sempre tinha que ficar de fora. Tanto que hoje em dia eu não sei jogar futebol porque eles não deixavam. E quando eles deixavam, era aquele negócio de falar que eu era fraca, que eu era pequena e tudo mais. E a gente não podia. Aí depois, com mais ou menos 16 anos, eu comecei a jogar basquete. E foi a mesma coisa. As pessoas, elas não gostam de misturar o time das meninas e o time dos meninos. Eles não gostam, nem um pouco. Muito bem, é isso mesmo, Débora. E tem uma coisa, a Ana falou aqui, porque naturalizamos uma discriminação social tradicional. Então, a Isabela falou ainda, é um cotidiano, entre aspas, normal mesmo, já que só nesse ano as jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino começaram a ganhar o mesmo que os jogadores da seleção masculina. Olha, gente, quanto tempo que elas não ganham, né? Bem, ganham, estou falando de jogos, né? E agora que elas estão ganhando a mesma coisa. Mesmo a principal artilheira tendo feito mais gols que muitos jogadores famosos. Fala da Isabela aqui do lado. A Luana. Verdade, no basquete é bem complicado. Adriana, posso falar? Deve. Abre aí e fala, Adriana. Abre o microfone, Adriana, pode falar. Adriana, cadê você que falou que quer falar? Pode falar. Tá, enquanto. Vai falar, Adriana? Cadê você? Bom, a Adriana falou que ia falar. Enquanto ela não fala, só uma coisa engraçada que o Wagner colocou aqui do lado, que também não deixavam brincar de casinha. Tá, uma coisa que. Adriana, fala aí. Acho que ela tá com problema. Isso, vai, Adriana. Adriana, você quer sair e entrar de novo para ver se funciona, se volta a funcionar o áudio? Enquanto isso, eu vou ler umas coisas aqui. Minha filha deixa os meninos brincarem de casinha, mas eles têm que ser um mordomo e servir. Aí um monte de risada aqui do lado. Só uma coisa, né? Os brinquedos de afeto, que são as bonecas, os ursinhos, eles também fazem falta na formação da criança. Então é importante, sim, que os meninos também brinquem de bonecas, até porque eles vão ser pais, né? Então, mas tá engraçada a fala ali. Então, enquanto a Adriana volta, alguém mais quer falar? Que a Adriana saiu e voltou, mas ela queria falar. Isabel, que estava falando, gostaria de falar? Gente, vamos. Eu estou vendo aqui do lado muita coisa escrita, mas fala, Isabela Carolina, você falou uma coisa muito legal, lembrou uma coisa muito legal. Luana também. Enquanto a Adriana Posso não volta, falar, você gente? pode falar? Pode. Eu estava conversando ainda essa semana com as minhas irmãs lá em casa e uns amigos nossos, porque era realmente essa conversa entre gênero, de menina não pode brincar com coisa de menino e menino não pode brincar com as coisas de menino. Inclusive boneca, essas coisas de casinha, eu acho super errado, porque como é que o menino vai ter o conhecimento, aprender a cuidar dos seus próprios filhos, porque é um papel deles como pai, e ajudar em casa, se eles não têm esse costume de brincar e até mesmo ajudar os pais em casa. E hoje em dia ainda
tem muito machismo quanto a isso, de as pessoas acharem que homens não podem lavar uma louça, não pode fazer nada do tipo. E menino não pode brincar de boneca porque é coisa de menina. Eu não concordo com isso. Muito bem, Laís. A Isabela, pode falar enquanto a Adriana não volta. Boa tarde a todos. Eu sou graduanda de Letras no IF aqui de São Sebas, moro aqui em São Sebas também, e nunca tive a Camila como professora de Educação Física, porque não cursei o ensino médio aqui, mas com relação ao esporte, é muito complicada a situação que as mulheres enfrentam para levar uma vida esportiva, até mesmo por incentivo dos pais. Eu, particularmente, fui filha única por 11 anos, né? Fui ter irmão, eu já tinha me criado, praticamente, já tinha sido criada, e eu nunca tive incentivo para praticar esportes. Era totalmente o contrário. Minha mãe, ela brigava com os professores de educação física, porque eu me machucava muito. Eu sou uma pessoa muito grande, sempre fui a maior da turma, meio desengonçada, como acho que toda pessoa grande sem incentivos, e eu me machucava muito, a minha mãe brigava muito com os professores de educação física. Me perguntaram aqui qual a minha estatura. Atualmente, eu não sou uma pessoa grande, para uma mulher adulta eu tenho 1,77, mas não é tão grande, mas eu sempre era a maior da turma para a idade. E quando... Era a minha estatura mesmo? Agora não consigo falar e acompanhar o chat. Enfim, não vou acompanhar o chat. Já com a minha irmã, que é a minha irmã mais nova, minha mãe incentiva tanto ela que ela consegue praticar vários esportes e é uma pessoa totalmente diferente. Então, eu acredito que, assim, muitas vezes as mulheres não gostam, não têm a habilidade, não participam, não são boas por falta de incentivo. O incentivo que falta quando não tem pai e mãe para falar que aquilo é legal, um professor que ensina, poxa, você tá pegando na bola assim, tá se machucando, então faz de outro jeito. E tudo isso porque as pessoas acabam se rendendo a uma funcionalidade que sempre funcionou assim, das coisas, sempre foi assim, tem que continuar sendo assim, e a gente continua mantendo isso. É isso. Obrigada. Eu gostaria de falar também. Posso? Lógico, pode falar, Josiane. Assim, eu achei bem interessante a fala da Isabela, né, sobre essa falta de incentivo. Né, eu tenho um tio que ele tem crianças pequenas, né, tanto meninos quanto meninas. E eu lembro que uma certa vez eu estava na casa dele, aí um dos meninos pegou uma bonequinha lá, né, para brincar, e logo veio aquela repressão por parte do pai dele, né, não sei o que, isso é brinquedo de menina, não pode fazer isso. Então eu vejo assim que desde a infância realmente, né, os pais eles já diferenciam, né, o que é certo, né, que eles consideram certo para menino e para menina. E essa falta de incentivo realmente, né, ela prejudica muito, né? Eu mesmo sempre, assim, tive vontade de fazer algum esporte, alguma luta, mas aí as pessoas sempre falavam, mas você tem que fazer balé que é coisa para menina, mas eu não me identificava com balé, eu me identificava com outras coisas, né? Então já é muito vem desde a infância, essa coisa toda. E a questão do preconceito, né? Eles falam que os meninos que têm capacidade para jogar, por mais que às vezes uma menina jogue, mas não joga quanto um homem. Mas eu observo da seguinte forma, né? Desde pequeno, eles são incentivados a jogarem, as meninas não. Então, consequentemente, já que eles jogam desde pequeno, praticam isso desde criança, com certeza, né, numa determinada idade, eles já vão estar mais avançados, enquanto a menina, mais ou menos colocando a faixa etária de um garoto, ainda vai começar a aprender aquilo que ele já sabe desde a infância. Então, não é questão de gênero, né, e sim dessa incentivação.
Muito bem, Josiane. A Amália vai falar. Antes da Amália falar, é isso mesmo que a Josiane pontuou. A gente tem uma coisa que a gente chama bagagem motora. E aí, quanto mais a gente faz, mais a gente enriquece essa nossa bagagem motora. Quanto menos a gente faz, menos a gente enriquece, mais dificuldade, mais vai se machucar, que era o caso da Isabela, que ela falou, que a mãe não deixava, quando ela fazia, machucava, aí a mãe falava, aí, tá vendo? Então, assim, na verdade, se machucar um pouco, quando você está aprendendo, vamos pegar a bicicleta. Quem não caiu aprendendo a andar de bicicleta? Se fosse parar no primeiro tombo, não teria aprendido. Bom, a andar a gente esquece, né? Porque a gente é muito pequenininho, então é mais fácil lembrar de bicicleta. Então, assim, e outra coisa, a Josiane já deixa eu falar, Mari. A Josiane falou do balé, né? Na verdade, as práticas corporais são muitas. Dentro da cultura corporal, a gente tem os esportes, os jogos, as danças, as ginásticas. Quanto mais a gente experimentar um pouco de cada uma delas, mais a gente vai descobrir alguma que a gente gosta muito. E aí a gente não vai ser uma pessoa sedentária e vai ser mais fácil da gente combater esse fator de risco para a saúde, que é o sedentarismo. É um fator de risco para a saúde. A Amália pode falar. Boa tarde. Meu nome é Amália, eu sou aluna do 5º semestre de Pedagogia. Eu estudo no Instituto Federal, no campus de São Sebastião. Eu achei muito legal esse vídeo, porque, assim, eu não sou aluna do ensino médio, né? Eu já estou na minha segunda graduação, eu tenho 39 anos, então, assim, eu vivi algumas coisas quando eu morava lá na Samambaia, quando eu era jovem. Então, assim, lá a gente jogava futebol com os meninos, com meu irmão, eu até falava com ele, me ensina a jogar? Ele, eu ensino, mas você topa jogar com a gente? E tinha a questão, assim, porque o que eu observei e, assim, não quis continuar jogando futebol. Lá em casa a gente sempre foi estimulado a praticar esporte. Meu pai era karateca, ele pedalava, ele era um atleta. Tem a questão, assim, os meninos xingavam muito, e xingam, porque eu acompanho meu filho e tem hora que eu chego na quadra aqui, que eu moro aqui no Mangará, e falo, galera, não dá, né, tem outras pessoas assim, mas eu percebo que dizem, né, isso faz parte do futebol. Eles xingam muito, e às vezes eu acho que isso acaba, assim, excluindo as meninas. Tem os empurrões de corpo, eles quebram, né, como dizem, assim, eles chegam quebrando. Que menina que às vezes vai topar isso? Eu não topava, então eu saí logo, fui jogar vôlei, fui jogar basquete, fui fazer outras coisas. A minha irmã, ela ainda ia, e assim, até em briga de time, ela entrou no meio, assim, tava jogando futebol, teve briga, ela entrou, separou, caiu na porrada e caiu mesmo. Eu não sei como é aqui em São Sebastião, porque hoje eu tô achando que, assim, as pessoas estão muito mais civilizadas. Eu praticava esporte na minha escola, não tinha, assim, um campo cimentado, então a gente levava a bola, a rede, e levava uma enxada, que a gente ia tirando os tocos das árvores, e jogava futebol assim também. E aí eu percebo, assim, que é muito delicado também, né, tem, assim, a contrapartida dos meninos aqui falando que brincava de casinha, às vezes não podia, e a minha filha praticou um tempo ginástica acrobática, ela chegou a entrar para a equipe, ela ficou no nível 1, mas logo ela saiu. E, assim, muitos meninos entram, mas eles saem, porque tem uma postura, assim, mais afeminada, né, assim, os amigos riem, uns mais corajosos ficam até o final, competem, e, assim, é um esporte que usa muita força, tem a dança também, e eles acabam, assim, se sentindo excluídos, né. Na minha família, a gente foi bem estimulado a praticar esporte, assim, todos os sobrinhos, assim, nós éramos 8, né, que conviviam juntos, todos praticaram esportes. Eu tenho um primo que é professor de educação física, eu ainda pratico aqui na minha casa também, e eu tenho um tio que ele morreu tem 2 anos, e, assim, ele foi o pai da molecada, que os pais foram embora, e ele era irmão da minha mãe, das minhas 2 tias, então ele assumiu todo mundo, e ele falava assim, nenhum sobrinho, nenhuma sobrinha vai me dar, assim, o prazer de ser um juiz de futebol, um atleta de futebol. Ele estimulava, inclusive, a gente, só que a gente falava, tio, os meninos batem pra caramba, eu prefiro fazer outra coisa. Mas é bem interessante, e recentemente, há 3 anos atrás, eu resolvi praticar jiu-jitsu. E aí eu entrei lá na academia, fiz a minha primeira aula e cheguei em casa, assim, bem nervosa. Falei, como que eu vou contar pro meu marido que eu tô
praticando um esporte que tem um contato físico, assim, tão próximo, e meu pai era karateca, né, assim, então, aí eu cheguei pro meu marido, olha, tô treinando, fiz uma aula de jiu-jitsu, aí ele, e aí? Ele, mais sério, eu amei ele, vou comprar seu kimono. E eu falei, meu Deus, que bom, porque assim, quando o rapaz me puxou na guarda, que eu cheirei o perfume no cangote dele, eu falei, pronto, vou ter que assinar a petição de divórcio agora, não acredito. E assim, é legal, porque o meu marido, assim, ele serviu o exército, ele é bem sério e tal, e eu achei que ele ia pegar, ele ia falar, não vai, e ele me incentivou tanto, aí minha filha treinou jiu-jitsu, treinou capoeira, treinou judô, e aqui em casa a gente até que deixa, assim, os meninos bem livres para não ter esse problema, né? Assim, de vez em quando a gente vê umas brigas aqui, coisa de menina, coisa de menino, mas a gente até que consegue equilibrar. É isso. Obrigada, Amália. Foi bem legal o seu depoimento. E é muito importante, esqueci de falar quando eu falei das lutas, né? E luta para a menina é mais importante ainda, nesse contexto que a gente vive de violência contra a mulher, é a defesa mesmo, né? Adriana, conseguiu? Oi, Camila. Deu certo agora? Deu. Deu, pode falar. Olha, eu vou te falar que é o máximo ver criança brincando. E, assim, eu faço hoje monitor infantil aí no IFB, né? E, assim, por conta da pandemia, a maioria das coisas estão todas, principalmente na área da escola, né? Está tudo suspenso. E tem que estar, né? Daí, o que acontece? O ano passado, eu participo de um serviço voluntário com crianças de 3, 4 anos. Eu até então nunca tinha jogado futebol com as crianças. Hoje eu tenho 51 anos. Você imagina uma mulher de 51 anos correndo atrás de uma bola? E os meninos atrás, a gente foi jogando, quando vê, saíram os meninos das outras salas de 5, de 6, de 7, de 8. Eu, o que é isso? E o pessoal foi juntando e ninguém não falava nada e começava a chutar a bola. Gente, foi um jogo assim de Deus. Eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Os meninos caíam, eles levantavam rapidamente, eles choravam, já passavam a mão assim na cabeça, bora, bora! Aí eu, teve um determinado tempo que eu pisei em cima da bola, eu caí, foi bola para um lado e eu para o outro. E eu, bora, bora! Eita, Tini chorou. Não pode chorar, vamos lá. Eu choro, mas aqui eu não quero não, vamos jogar, vamos jogar. Aí aquela coisa louca, sabe? Gente, eu amei, eu amei. Eu só estou esperando a pandemia sair para eu entrar no futebol, porque a gente foi no máximo. Foi um barato, aquela interação com as crianças correndo e gritando e vibrando no gol, sabe? Eu falei, gente do céu, olha isso, Brasil tem jeito, vamos exportar esses meninos, sabe? Eu achei um bom barato, sabe? Fiquei tão emocionada, porque quando eu era jovem, eu jogava basquete. Nunca até então queria nem saber de basquete ou de futebol. Quando foi o ano passado, eu falei, pronto, achei o meu esporte. Eu gostaria de falar que foi muito bom esse vídeo que vocês passaram. Nossa, eu amei. Eu estava já chorando aqui lembrando. Foi massa. Agradecer muito pela oportunidade. Obrigada, professora Pilar. E vamos que vamos, né? Obrigada, Adriana. Bom depoimento. É isso que eu falo. Às vezes a gente vai começar um esporte novo na aula, que sempre tem alguém que não viu algum na vida, né? Eu não sei fazer. Eu falo, não, vamos vivenciar, que não é para ser profissional, porque é vivenciando é que você vai descobrir se você gosta ou não, né? Como não adianta falar, nunca comi brócolis, e aí eu vou falar que eu não gosto de brócolis. Primeiro eu tenho que experimentar o brócolis, e aí eu vou ver se eu gosto de brócolis. Então a ideia, quando a gente trabalha com a diversidade das coisas da cultura corporal em educação física, é para que vocês possam experimentar tudo. Os meninos brigam muito quando a gente vai trabalhar dança, ginástica, as meninas brigam muito quando a gente vai trabalhar futebol, exatamente por conta desses preconceitos de gênero com algumas práticas corporais, né? Mas aí a gente tem que quebrar isso e experimentar, porque de repente, uma pessoa gosta muito de dança e não sabia porque ela nunca tinha dançado, né? Brócolis é bom mesmo. Mas alguém gostaria de falar? Eu só queria falar do exemplo do brócolis, porque eu nunca havia comido brócolis na vida e eu falava, eu não gosto de brócolis. Aí essa semana eu peguei e comi e eu achei muito, muito bom. Então agora eu já gosto, eu experimentei e realmente gostei. Aí você falou o exemplo, eu lembrei.
Veio bem a calhar esse exemplo, né? Pois é, pode, Pilar, vai lá. Uma sessão de terapia, eu tô gostando disso. Então, é muito interessante algumas coisas que foram ditas aqui sobre o brincar, né? Então, quando a gente pensa enquanto professor, e a gente tem vários pedagogos e pedagogas em formação aqui, podem falar melhor do que a gente, o brincar é, como o Augusto Boal fala, é a arte, né? É a arte cênica da criança, que ela vai treinar ser adulta. Então, por exemplo, falou-se muito sobre os meninos terem brinquedos relativos ao cuidado do outro, ao afeto, ao cuidado com a casa. Então, não é apenas assim a pessoa que vai ser pai que precisa aprender a cuidar. Todos nós precisamos aprender a cuidar, né? Porque nós somos seres extremamente frágeis. E por isso nós temos a nossa capacidade enorme de sociabilidade. Então, em algum momento, você foi cuidado. E vai voltar a ser cuidado, porque é da fralda, né? A gente sabe bem disso. Então, em algum momento, mesmo que a pessoa não venha ter filhos e tal. E aí tem outra palavrinha que eu queria que vocês abolissem do vocabulário de vocês quando for falar de homem fazendo trabalho doméstico. Não está ajudando, está sendo corresponsável. A casa é da criaturinha, então vamos deixar a casa cheirosa, bonita, né? Enfim, todo mundo junto, que a união faz a força além de fazer açúcar, tô brincando. Mas aí, o que eu ia falar não era nem isso, é o seguinte. Eu sempre gostei de coisas de menino. Eu tinha muita preguiça das coisas de menino. Num primeiro momento eu até queria fazer balé e tal, mas na verdade, assim, eu gostava de luta. Na escola francesa que eu cursei, que eu fiz no ensino médio, o professor fazia exatamente como a Camila. Então ele colocava vários esportes, a gente ia passando por cada um dos esportes. E eu era uma catástrofe nos esportes coletivos. Eu conseguia ficar na zaga. Porque eu não queria ficar no gol porque eu tocava, então não queria machucar minha mão. Então era aquela zagueirona, sabe aquela zagueirona que trava ali na frente e não deixa ninguém passar? Pois é, depois quando eu fui fazer luta greco-romana, que eu descobri que meu lance era luta. Não só eu batia em todas as meninas, e eu sofria bullying, então eu descontava, não pode, mas, né? Como ele fazia um torneio, então assim, eu venci todas as meninas, não tinha pra ninguém. Aí ele me colocou pra jogar com os meninos. E luta greco-romana, para adolescente, você fica no chão, é tipo jiu-jitsu, é pior, porque tem umas pegadas assim meio diferentes. Enfim, depois eu fui fazer artes marciais chinesas, né? Fiz Kung Fu, Wushu, estilo Wushu, e o Tai Chi. Por que eu tô falando disso tudo? Porque se eu não tivesse tido essa vivência corporal, eu ia achar que eu seria uma nulidade em qualquer esporte. Não, eu tenho um lugar que eu me encontro, que é ali nas lutas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu brinco muito com os meus filhos, sempre brinquei muito de jogar bola. Teve uma vez que eu tinha um namoradinho, muito chatinho, por sinal, que a gente tava num churrasco, aí tava lá os coleguinhas dele, e isso assim, namoradinho, eu tô falando jovem adulta já, né? Ele já era universitário, enfim. Eu tava terminando meu ensino médio. Pois eles estavam jogando bola, eu quero jogar também. No que eu fui jogar, vocês acreditam que um amiguinho é ótimo, não é um amigo, um colega dele, não só me bateu, mas ele veio assim, sabe aquela coisa de vir com a trave da chuteira? Eu tenho uma marca na minha canela até hoje, porque eu ousei sair do lugar onde estavam todas as namoradas, que eram todas ultra patricinhas, que estavam olhando assim, e descer para onde eles estavam jogando bola. Então, é um negócio, assim, interessante para a gente discutir aí, né? Pois é, assim, a Luana tá falando, dava na casa dele, mas eu reclamei pra caramba. E o pior, você não sabe, que eu falei com o então namorado, se fosse bom, não seria ex, né? Eu falei com o então namorado, e ele virou pra mim e falou, não, deixa, não fala nada não, porque você nem tinha que estar jogando bola. Pronto, eu queria compartilhar. Não, foi bom, muito bom. Isso mesmo, na verdade tem esse preconceito também. E, assim, eu levei uma bolada de capotão, né? Na minha infância, a bola de futebol era uma bola pesadona, chamada de capotão, e era de futebol mesmo, não existia bola de futsal, mais leve e tal. E também porque eu resolvi jogar com meu irmão, e os amigos dele não gostaram, eles deram uma bolada na minha cara que eu fiquei com o nariz desse tamanho.
Eu podia ter traumatizado e não seria professora de educação física hoje, mas eu não traumatizei. Eu sou muito teimosa. Então, assim, não, eu joguei ainda muito com meus primos, joguei ainda muito bola. Mas, assim, não sou boa não também não sou boa. Mas joguei, sempre achei que era um espaço, os espaços não podem ser definidos, né? A gente tem que lutar por eles. Mais alguém quer falar que eu queria ler uma coisa sobre uma pesquisa que está nesse livro Ciências do Esporte. Escrito. Aí eu não sei que quem... bem curto. Quer falar, Laís? Quem está escrito? Eu tenho uma história parecida com a da professora também. Eu vai, Laís, vai. Série e fui derrubada na quadra. Eu era muito magra, era uma das menores da sala e adorava jogar futebol. Então, nesse dia, o professor inventou de colocar meninos contra meninas. E eu fui pegar a bola, estava de atacante, mas sempre ficava na zaga. Nesse dia, eu estava de atacante. Aí o menino, que dava o dobro de mim, tanto no tamanho, tanto na largura, me derrubou, me deu uma peitada, me derrubou no meio da quadra, eu bati a cabeça no chão, quase desmaiei. Fiquei muito mal, porque ele realmente era muito grande, eu voei na quadra todo. Aí quando eu dei por mim, estava todo mundo ao redor de mim, o professor dá licença, dá licença. Depois disso eu fiquei traumatizada. Jogava muito pouco também, depois que isso aconteceu. É muito importante o professor estar ali mediando esses conflitos, principalmente de gênero, né, que acontecem direto, muito, e aí a gente precisa realmente estar mediando e aprendendo a trabalhar junto. Eu sempre digo que na aula, alguns chegam com a bagagem motora muito rica, então quando a gente vai trabalhar futebol, os meninos chegam com essa bagagem motora em futebol muito rica, e eles têm que ser meus monitores, porque as meninas... Não todas, mas muitas vão chegar com essa bagagem mais vaziazinha. Então, eles têm que dar essa força. E, ao contrário, quando a gente vai trabalhar dança, ginástica, quem está com a bagagem motora desses esportes mais vazia, às vezes, são os meninos. Então, aí a gente precisa desse apoio, dessa força das meninas, para que os meninos se soltem, para que eles criem coreografia, para que eles consigam participar bem também e descobrir como é bom também dançar, também fazer ginástica. Então, assim, a gente precisa estar mediando para não acontecer isso que aconteceu com a Laís. Wagner queria falar, pode abrir o microfone e falar, Wagner. Opa, boa tarde. Eu queria falar um pouco da minha experiência, né, que eu nunca fui muito de fazer esporte, nem os meninos deixavam fazer, porque eles chamavam que eu tinha corpo de menino, né, porque demorou até eu desenvolver músculo, acho que foi desenvolver músculo esse ano, né, e então eu sempre tive trauma com esporte. Eu lembro que uma vez o moleque deu uma bolada no meu nariz, saiu sangue, aí eu falei, nunca mais vou jogar futebol, e eu realmente nunca mais joguei futebol. E eu acho que esporte é muito necessário na nossa vida. Depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, minha vida literalmente mudou muito. E eu me senti bem melhor fazendo esporte, mas eu só entrei por causa da minha irmã, né, que ela sempre teve vontade de fazer algum esporte como jiu-jitsu. E o meu único motivo de entrar foi para não apanhar dela, né, porque eu já estava cansado de apanhar. É basicamente isso, eu sei que não é a realidade, né? Não é eu sou uma minoria, mas acontece muito de até o menino discriminar outro só porque ele não tem uma força física, algo do tipo. Por isso que é importante na aula que a aula seja para todos, que a gente tente incluir todo mundo com a sua pouca ou muita bagagem motora, e a aula é uma coisa diferente, não pode ser igual. No vídeo era um ambiente de rua, as meninas eram muito de luta e lutaram pelo espaço delas, né? Mas assim, na aula, o professor tem que estar ali ajudando para que todos tenham esse espaço. Mais alguém gostaria de falar? Não? Então, ó, aqui enquanto ninguém fala, esse livro aqui, na verdade, é uma revista brasileira de ciências do esporte. Ultimamente ela anda só digital, eu não gosto. Tem uma pesquisa, essa é a volume 30, número 3, de maio de 2009. É uma pesquisa sobre as meninas skatistas. E o quanto também não é fácil, se você quer fazer skate, você ser uma menina, porque também é um espaço
considerado masculino, né? E aí aqui no final, ao serem recitadas em diferentes tempos e espaços, evidenciam quanto o skate no Brasil é atravessado por relações de poder, promovendo espaços, vivências, oportunidades e sociabilidades distintas para homens e mulheres, sendo que para elas, diferente do que para eles, parece ser ainda um esporte em construção. O que significa? Do mesmo jeito que a gente está vendo, acho que foi a Isabela que falou do esporte feminino está ganhando só agora o que o futebol feminino ganha, o que o futebol masculino ganha, o skate é a mesma coisa. Então, assim, a verdade, aí a gente tem que pontuar, é que as práticas corporais, elas são historicamente dadas ao masculino, por muito tempo. Então, assim, por muito tempo, o confinamento do lar era o feminino. Então, mesmo quando começou a ter uma educação para a menina, era uma educação do bordar, das tarefas domésticas. A minha mãe ainda teve, acho que alguma coisa assim, os meninos iam fazer marcenaria e as meninas iam fazer alguma coisa do lar, um aprendizado doméstico numa escola pública. Então, assim, por muito tempo, e aí eu estou falando porque isso foi até os anos 60, mais ou menos, é muito tempo, e aí a gente tem que, para a gente construir que a prática corporal também é para o feminino, é uma luta. A gente precisa construir isso. E é legal a gente trazer esse debate, porque a prática corporal é para todo mundo. E é, inclusive, para quem não tem tanta vivência, como o Wagner trouxe, que foi o caso dele. Ele não tem vivência, não significa que se ele tiver a vivência e essa vivência for construída, ele pode descobrir que alguma coisa ele é muito bom, como a Pilar contou, que ela era boa em luta. Se ela não tivesse tido a vivência em luta na escola dela, talvez ela não descobrisse alguma coisa que ela fosse muito boa. Então é muito importante essa diversidade das coisas da cultura corporal. Muito importante que a gente consiga isso, consiga vivenciar isso na prática. André joga vôlei e as meninas acham... quer falar sobre isso, André? Sobre o vôlei? Eu também sinto falta de estar na prática, viu, Samuel? Pode falar, André. André, você falou aqui no... André Luiz falou no chat sobre o vôlei, quer falar? Não? Samuel, Hugo, eu vejo vocês conversando aqui no chat com vergonha de abrir o microfone. É uma roda, gente. Vamos abrir e conversar. Professora, é caso que fala, vendo vocês falar assim, eu lembro um pouquinho da minha infância, que, na verdade, eu sou todo marcado de cicatrizes. Jogava bola, brigava na escola, jogava vôlei, mas o que eu amava mesmo era o basquete e futebol, porque jogar basquete é bom demais. E eu vi aqui no chat também, que eu não sei qual pessoa colocou aqui, que jogava basquete, não jogava basquete, o povo chamava de gay. Isso é besta também, porque sabe os basquete mais ruins são ótimos. Não tem qualidade, coisa. É o que eu penso, né? Não sei que. Para mim cortou, eu não sei se cortou para outras também, para mais alguém. Pode repetir, por favor, Samuel? É que a minha internet é ruim, então pode ter sido só para mim. Travou aí também, Lana? Samuel, você pode só repetir o finalzinho? Não foi só para mim, mas gente está falando que cortou. A Micaele, a Luana. Tá falando aqui, professora, que eu vi aqui no chat, uma pessoa colocou aqui, assim, do vôlei, ó. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Que tem menino que joga vôlei era chamado de gay. Aqui, foi a tal de Caroline Gonçalves aqui, ó. Cara, que
metade dos meninos jogava vôlei também na escola. Muita gente chamava de gay, mas eles eram muito bons no vôlei. Isso não quer dizer que eles eram gay e essas coisas, não. Tem muitos esportes que o povo fala assim mesmo. Como, por exemplo, qual é o nome? Deixa eu ver aqui. Como a queimada aqui também. A queimada, metade dos meninos joga, é bom aqui. Aí, na minha escola, chamava esse esporte, quem jogava esse esporte de menino era gay. Eu já joguei queimada. Aí, não, já joguei queimada, já joguei vôlei, já joguei vários esportes assim. E muitos falavam que era pra gay, mas foi um esporte legal. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. E é só. Cortou aqui, mas o André escreveu aqui. A sexualidade relacionada ao esporte, nada a ver. Cortou, travou geral, Wagner, é verdade. Pelo que o Samuel estava falando, né, eu já vi até muitos memes nas redes sociais, né, que tem aquele memezinho que você fala assim, mano, tu é gay? Aí fizeram um meme, né, falando bem assim, que quando um cara... Ele fez um memezinho lá falando assim, por exemplo, quando tinha as duas opções de você jogar o vôlei e jogar futebol. E quando o menino ele decide jogar o vôlei, né, tipo, hoje eu não vou jogar futebol, vou jogar o vôlei. Aí já colocam logo esse meme do tu é gay, né, só por conta que o menino escolheu jogar vôlei a jogar futebol. É engraçado como tudo tem um pouco a ver com a história dos esportes. Por muito tempo no Brasil, eu vou contar uma história pessoal. A minha avó paterna e o meu avô paterno, eles trabalhavam numa fábrica em Descalvado, interior de São Paulo. Descalvado não, Roseira, interior de São Paulo. Era uma fábrica de papel e tinha horário de lazer. E olha só, era os anos 40, né? Começo dos anos 40. E o meu avô jogava futebol e a minha avó jogava vôlei. As mulheres só jogavam vôlei, olha como tem a ver com a história. E os homens, naquela época, só jogavam futebol. E não existia esse intercâmbio. Por isso que ainda tem esse preconceito do vôlei como algo feminino, que nada a ver mesmo, porque a gente sabe o quanto o vôlei bonito, bem jogado, ele pode ser bonito para qualquer gênero, se bem jogado para qualquer gênero, e é bom de assistir, né? E a mais, mesmo mal jogado, é bom de jogar para todos os gêneros, né? Não tem a ver a sexualidade, como alguém já colocou ali, a escolha de opção sexual com a prática corporal. Isso a gente tem que pontuar também, né? E a opção sexual também não tem que ter um preconceito. A gente também não pode falar com preconceito sobre a opção que a pessoa tiver, mas que é um absurdo relacionar o esporte, é lógico que passa pelas histórias desses esportes. Então, a gente viu que o futebol nasceu no ambiente masculino, né? E a gente viu que, por um tempo, no Brasil, o vôlei era considerado um esporte para as mulheres. A minha avó, que hoje teria 90 e poucos anos, ela jogava vôlei, né? O meu avô não jogava, que hoje teria 90 e poucos anos, com 2 anos a mais que a minha avó. Então, assim, passa pela história desses esportes, mas não significa que a gente não transforme. Então, quando as mulheres começam a jogar a mesma coisa, significa que já está tendo transformação. Quando a gente para nesse ambiente aqui e a gente para refletir, discutir, significa que a gente já está fazendo transformação, né? Então, quando a gente começa a se perceber, significa que a gente já pode transformar uma coisa que é cultural, que, entre aspas, alguém colocou normal e que não é normal, né? Que a gente está pronto para transformar uma coisa cultural. A cultura se transforma, ela não é dada, ela se transforma. Ela pode até ser que a gente tenha nascido nesse ambiente que as coisas culturais sejam assim. Não significa que as coisas vão ser sempre assim, porque nós somos agentes transformadores dessa cultura, né? Vocês são agentes transformadores dessa cultura. Não estou falando só por mim, só pela Pilar, porque nós estamos aqui como educadores. Estou falando que a reflexão que vocês estão fazendo já coloca vocês
como agentes transformadores onde vocês estiverem, tá? O André colocou que joga o que tem para jogar, ele joga. É isso mesmo, André. Professora, Pode falar, Lara. falando um pouco assim do vôlei e sobre nós meninas, o que nós enfrentamos dentro do vôlei é bem complexo, porque o jogo masculino é gerado por força e o feminino é mais técnica, mais desenvoltura. Então, quando uma pessoa de fora vem e fala: nossa, os meninos jogam muito melhor, olha esse ataque, olha esse pulo, só que são coisas bem diferentes. As meninas se baseiam na técnica, na posição, no jeito. É uma dança, é uma arte, é uma coisa bonita de se assistir. Dos meninos você mal enxerga a bola. Então, além que quando a gente tá treinando, às vezes, dão preferência pros meninos, porque às vezes falam, as meninas vão ser chato pra caramba, porque é muito lerdo. Ou as meninas são muito mais lerdas, chamam os meninos pra fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente já teve que ficar lá emburrada porque dava mais atenção pros meninos? Sim, sempre muito chata essa situação. Bom depoimento, Lara. É isso, né? Como professor, em treino pode acontecer muitas coisas assim, na rua, em outros momentos. Numa aula, jamais isso pode acontecer, Lara. Numa aula, todos têm que participar, a gente tem que participar de modo misto, combinando a sua tática, a sua técnica com a força, né, do Samuel. Isso tem que ser um combinado e a gente tem que fazer isso junto. Não dá para, numa aula, a gente deixar isso acontecer. Na aula não pode. Pode falar, Luana. Oi, gente, boa tarde. Então, eu gosto muito de jogar basquete. Eu jogo basquete e vôlei, só que eu gosto muito, muito, muito de basquete. Aí, só que ano passado, na escola que eu estudava, não tinha time feminino. Aí eu pensei, pô, vou jogar junto com os meninos. Aí eu conversei com os meninos, não, de boa, eu jogo e tudo mais. Aí quando eu cheguei no professor, pra falar assim, professor, eu posso jogar junto com os meninos? Ele olhou assim pra minha cara e falou, não, porque você é menino e você vai se machucar. Como se no basquete ninguém se machucasse, porque basquete é um jogo de contato, se machuca. Aí ele falou que eu não podia jogar, porque eu era menina. Aí eu fiquei chocada, velho. Eu fiquei chocada também. Eu também estou chocada até agora. Não pode um colega meu ter feito isso. Eu estou chocada, não pode. Então, a gente, assim que essa porcaria dessa pandemia, que eu não aguento mais acabar, a gente vai construir uma outra aula e você vai destraumatizar disso, viu? Obrigada, professora. Pode falar, Carolina. O Pedro Henrique pediu primeiro, então deixa ele falar primeiro. Ah, desculpa, Pedro, eu não vi. Pode falar, Pedro. Depois você, Carolina. Oi, sobre deixar as meninas jogarem, de preferirem os meninos às meninas, né? Às vezes também usam a questão de que os homens, eles batem muito forte na hora do ataque e que as meninas não vão aguentar. Porém, eu já vi muitos ataques que meninas receberam. O negócio é só você ter jeito de pegar, entendeu? É só não ter medo que ela vai bater na sua mão, ela não vai machucar. É só ter um jeito. Porque isso não é motivo para deixar ninguém de fora. Isso mesmo, Pedro. Para isso, a gente precisa também aprender as técnicas em alguns momentos e a gente vai, para e aprende a técnica. Que eu falo que é a proteção. O esporte ele precisa de duas coisas para a gente poder fazer com segurança. Uma é a regra, para que elas servem para proteger o atleta também, além do jogo ficar legal, né? Falando do basquete, aqueles 8 segundos bem rápidos do basquete, que a gente tem que, o time tem que concluir o ataque em 8 segundos. É para quê? É para o jogo ficar dinâmico e divertido, né? Outras regras, elas existem para proteger o atleta. E as técnicas também. As técnicas que você tem aprimorado, elas existem para proteger quem quer fazer. Por isso que é importante a gente também trabalhar essas coisas. Agora é a Carolina. Boa tarde, professor Ovo. Boa tarde, professora. Professora, para quem me conhece, gente, eu sou uma pessoa muito alta.
Eu sou, tipo, a mais alta da turma. Sempre fui a mais alta desde pequena. Eu tenho o quê? Os meus 1,77 m eu tô com agora, com 16 anos. Tomara que não cresça mais. E eu sempre fui de fazer muito esporte. Desde criança eu fiz muitos esportes, gente. Eu vou citar aqui alguns que eu já fiz. Eu já fiz natação, eu já fiz balé, eu já fiz jiu-jitsu, kickbox, muay thai, eu já fiz circo, vôlei, basquete, um pouco de futebol, handball. E eu tô procurando mais aí, né? Essa questão mesmo é a questão de que vocês estavam falando do brócolis. De que você vai tentando, assim, até você achar. Eu consegui achar o meu, que foi o vôlei, que foi o que eu mais peguei, assim. Mas eu posso falar uma coisa, gente. Quando eu era pequena, tinha muita gente que achava que eu era meio lésbica, porque eu jogava futebol com os meus amigos da rua aqui. Gente, eu ficava indignada por achar, só porque eu tava jogando futebol, que eu era lésbica. Eu falava, mano, pelo amor de Deus, eu sou uma menina e eu posso jogar isso. O povo ficava meio intrigado, porque como eu era maior, eu sempre fui muito de... Não é que eu não vou falar que eu batia nas pessoas quando eu tava jogando, mas eu sempre fui muito de pegar a bola muito fácil, e os meninos ficavam putos com isso, ficavam tipo, nossa, não quero jogar com você, não quero fazer nada, não vamos deixar essa menina entrar porque ela é muito alta, porque ela vai ser melhor que a gente. Eu não posso falar, eu não sou boa no futebol, mas como eu era alta, eu tinha uma facilidade imensa para pegar a bola do povo. E eu falava, ai, nossa, eu vou jogar isso e aquilo. Teve muitas vezes também que o povo falava dos meus amigos do vôlei mesmo. Eu vou citar do vôlei aqui. Do vôlei. Eu tenho uns amigos do vôlei bem antigamente, que eu jogava vôlei faz muito tempo. E eu tinha muita pessoa que achava que os meus amigos eram gays porque jogavam vôlei. Porque, tipo, antigamente tinha essa coisa de que vôlei era de menina e futebol era de menino. E eu sempre achei isso uma besteira, gente. Eu vou falar mesmo, tô nem aí. Se tiver alguém aí contra, o problema é de vocês. Eu sempre achei isso uma besteira, porque, pô, eu acho essa coisa de definir sexualidade, essas coisas aí, por esporte, eu acho muito idiota, gente. Muito idiota, me desculpe. Mas é uma besteira mesmo. Eu sou totalmente contra isso. E eu falo pra todo mundo, pô, se quiser jogar, joga, meu filho. O problema é seu. Eu sempre tive muito apoio aqui em casa. Eu sempre fui. Eu posso falar, eu sou a única menina aqui de casa. E eu sempre fui a que fez mais coisas aqui em casa. Eu sempre joguei em tudo e eu não tava nem aí, gente. O meu pai foi muito. Posso falar assim. Ele me apoiou muito em todos os esportes que eu fiz. Tudo. Ele fala assim, vai, minha filha, vai. Se tu cair, tu se levanta. Porque cair é só uma coisinha de nada. Mas vai. Ele nunca teve essa coisa de, futebol é pra menina e vôlei é pra menina. Ou futebol é pro menino e vôlei é pra menina. Nunca teve isso. E sempre me ensinou, tipo, a jogar tudo e fazer de tudo. Tanto que, pô, eu tenho só 16 anos e vocês viram a lista de tudo que eu fiz aí. Foi muita coisa. E eu sou o tipo de pessoa, eu sou o grande exemplo de que futebol não é só pra menino e vôlei não é só pra menina, gente. Eu sou o grande exemplo aqui de que isso daí tá totalmente errado. E eu jogo na cara de todo mundo mesmo, eu falo mesmo. Quem é contra, o problema é de vocês, porque eu tô aqui pra reinar. Falo mesmo, eu estou aqui pra falar assim, meu filho, tira essa coisa da sua cabeça, porque isso daí tá totalmente errado. Basicamente isso, professora. Só isso mesmo. Obrigada pela fala aí. Beijos. Beijo, obrigada, Caroline, pelo depoimento. A Yasmin vai falar, e é só um adendo da Caroline, ela é uma pessoa que eu classifico das minhas alunas como com grande bagagem corporal. Pode falar, Yasmin. Então, professora, ano passado, eu tinha, tipo assim, eu gosto muito de vôlei. Eu acho, assim, um esporte muito lindo. Porém, eu tenho 15 anos e eu tenho 1,50 m de altura. Tipo assim, eu sou muito baixa. E ano passado, teve no Interclasse a gente teve que formar um time feminino. Só que o time feminino acabou que não formou e
foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com a Luana, só que no vôlei. E não por eu ser menina, pelo simples fato do meu tamanho. O professor olhou pra mim e ele disse assim: você é muito baixa, você não vai poder jogar. E aí eu peguei um trauma tão grande de jogar vôlei. Mas assim, pra mim é o esporte mais lindo que tem e eu acho incrível a habilidade das meninas, a técnica que elas usam é, tipo assim, incrível. E depois que ele, tipo, me proibiu de jogar pelo meu tamanho, eu nunca mais consegui, tipo, jogar do jeito que eu jogava. É por isso que eu quero que suspenda esse ano, porque, olha só, a gente vai ter 2 anos a menos, Yasmin, se a gente tivesse, ou 1 ano a menos, esse ano morreu, se a gente tivesse, e seriam 3 anos que você poderia jogar vôlei, porque eu não acho que a questão da altura, inclusive outras questões, elas podem impedir a pessoa de ter essa vivência corporal. E eu acho horrível você classificar a pessoa como ela vai jogar por uma questão física, né? Horrível, horrível, horrível. E isso acontece mesmo. Às vezes eu mandava os meus alunos, eu tinha em São José dos Campos, na prefeitura, eu tinha um aluno muito baixinho, 1,30 m, ele era o meu segredo. Eu punha ele de líbero e ele era maravilhoso, e sempre cortavam nele, e ele pegava e armava todas, e armava ataque. Isso eu trabalhava com fundamental, né? E aí vários alunos, quando teve seleção para o time de vôlei de São José dos Campos infantil, Mirim na época ainda, eu falei para ele ir. E ele não passou na seleção exatamente pela altura. Mas assim, na escola ele jogava e era meu trunfo. Mas ele não passou na seleção para São José dos Campos. Outro passou, inclusive, outros. Um está no Sesc, o Gustavo, e o outro é o Natan, e ele é uma dupla de vôlei de praia profissional. Eles passaram, na época eles foram, mas porque eles eram altos. E eu achei isso horrível, não deixarem esse meu aluninho jogarem, porque ele não era alto, ele jogava maravilhosamente bem. Então, assim, ainda mais na idade que eles se encontravam, que era mirim, né, muito pequenininhos ainda, e ainda ia crescer, então eu acho pior ainda. Então, assim, mas isso a gente estava falando tudo bem de um time que seria representando a cidade de São José dos Campos. Agora, numa escola, isso também é outra coisa que não pode acontecer, jamais, né? Todo mundo tem que participar, independente de altura e tal, de ter vivência, inclusive, ou não. Porque, como eu disse, vivência se adquire. Quem ia falar depois aí, Yasmin? É verdade, Giovana, dá seu depoimento aqui. Giovana? Giovana escreveu no chat: eu sou super baixinha e jogo. Mas jogo, essa não, vem treinar com a gente quando voltarem as aulas presenciais, né? Pode falar, Yara. É exatamente isso que eu ia falar para Yasmin, que olha, eu sou 4 centímetros maior que você, eu tenho 1,63, então, tipo, quase 17 anos na cara. E, assim, nunca me impediu de jogar. Quando eu entrei no vôlei, eu tinha 1,50, que eu entrei bem novinha, eu entrei pra jogar vôlei com 10 anos. E aí eu sempre fui, de primeiro início, eu comecei a jogar vôlei na Vila Olímpica, e aí eu, assim, pra minha idade, eu era alta, porque eu tinha 10 anos, então 1,50 para 10 anos, assim, relativamente é alto. Então eu fui treinada para levantadora, joguei primeiro de levantadora, depois eu não cresci muito, aí entrei na SEAT, comecei a jogar de líbero, nunca foi um problema para mim jogar por causa do meu tamanho, enfim. E eu acho que isso não é um problema para ninguém. E é basicamente isso. E agora, até o ano passado, quando estava tendo treino, eu estava sendo treinada para ser levantadora. E olha a minha altura. Levantadora normalmente são pessoas altas. E eu, com 1,63, estava sendo treinada para levantadora. Então, tipo, não é um problema de nenhum jeito. Não precisa ter trauma. Assim que voltarem os treinos, volte a treinar com a gente, que eu sei que você tentou ano passado. Não é nenhum problema, nunca foi e nunca vai ser. Então, esporte é muito bom, faça. E se falarem, porque você é baixa demais, você fala, e daí? Não mudou nada.
Entendeu? Então é isso. Eu acho que não tem que ter essa coisa de tamanho. Isso mesmo, Yara, valeu. Mas alguém ia falar depois da Yara? A Laís, é engraçado, mas tem a ver com, como a gente estava falando de gênero, tem a ver também essa questão toda do poder participar independente das coisas, né? Basquete, procura o baixinho do basquete, ele jogava na NBA, ele acho que tinha 1,60 m, batia na perna dos carinhas da NBA, e ele era um cestinha, ele fazia grandes cestas, e eu também tive uma aluna que acabou jogando basquete por São José dos Campos, que era baixinha, porque o pessoal do basquete não tinha isso de escolher por altura, até porque sabia que ia crescer, e ela era a minha cestinha. E era uma toquinha de gente. Eu não sou alta, para ter ideia, ela batia no meu ombro, tá? E isso também lá em São José dos Campos, na prefeitura. Então, também nem para o basquete dá para falar que a altura é um problema, viu, gente? É a questão mesmo do querer fazer. Alguém gostaria de falar? Eu, Laís. É sério, eu já tentei jogar futebol, ou futebol não, basquete, eu acho muito legal, mas eu sempre fui uma vergonha, gente. Você sabe que é nunca ter conseguido acertar uma cesta, e quando acertar foi sem querer? É muito triste. Eu gosto, mas não jogo porque não dou conta. Como eu digo, tudo é treino, tudo é vivência. Quanto mais vivência, melhor. Se tiver vivência e for tentando, consegue. Não existe nada impossível. E aí vamos para os extremos. Tem um jogador de basquete do Paralímpico na Argentina, eu passei para os meninos do segundo, eles viram o vídeo, que ele tem só um braço. E ele roda a cadeira, ele faz defesa e ele faz um monte de cesta. Os meninos do segundo ano que estão vendo basquete agora viram esse vídeo, né? Então, assim, não tem essa, tudo é treino. Ele treinou só com um braço a conseguir se deslocar, conseguir fazer defesa, conseguir pegar a bola e fazer cesta, né? Depois, qualquer hora, Laís, coloca para você ver no YouTube Argentina e Brasil Paralímpico, basquete paralímpico, tá? É só treino, na verdade, Paulo. Alguém mais gostaria de falar? Eu não vi aqui porque o chat está rodando. A Luana falou aqui, o menor jogador de basquete tem 1,60 e ele joga muito bem. É verdade. No basquete você arremessa e para arremessar não precisa altura. É isso mesmo. E o arremesso é treino, né? Quanto mais você treina, mais você vai acertar esse arremesso. Se você não treinar, você não acerta. Mas você precisa uma hora começar a treinar. Isso, Caroline, tudo é questão do treino. Bom, muito rico o nosso debate aqui, muito forte, e o que a gente conclui, assim, uma das possíveis conclusões é entender que educação física é ciência, é conhecimento, praticar um esporte, trabalhar uma série de conhecimentos corporais, de entendimento de distância, né, dessa inteligência espacial que a gente precisa ter, de expressão artística, de diálogo, sem necessariamente você estar falando com a pessoa só no olho ali, você já leu o jogo inteiro. E isso são uma série de dimensões do humano e que a gente está tolhido de vivenciar isso, que foi exatamente o que a professora falou, né? Então, mas que bom que a gente está tendo esse tempo para pensar sobre, né? O Paulo Freire, ele fala muito sobre reflexão, ação, reflexão. Então, talvez hoje, a partir de hoje, a gente tem aí algumas sementinhas lançadas para que a gente pense sobre e que a gente possa realizar assim que a ciência da biologia nos brindar com uma vacina para a gente poder voltar a aglomerar e voltar a se abraçar, enfim, e treinar muito junto. Então, eu queria parabenizar muito a professora Camila pela curadoria do filme, excelente escolha, e pela condução do debate, parabenizar e agradecer a cada um de vocês que trouxe muitas informações aqui para a gente construir esse debate, e
a gente já passou um tantinho, então encerrar a nossa jornada de hoje, mas amanhã teremos mais atividades, teremos 2 atividades à tarde. É a roda de mães da SEDAI, que é aberta para todo mundo, e a outra, à tarde, vai ser uma roda específica para falar da saúde das adolescentes. Como é uma coisa muito específica, e é das adolescentes, então é só para elas mesmo, tá? Então, quem não for menina, adolescente, vem para a roda de mães da SEDAI. E à noite, a gente vai ter uma super palestra com uma mulher maravilhosa, que chama de Arle Viana. Ela é uma super ativista pelos direitos das mulheres, pelos direitos das pessoas periferizadas, trabalha ali diretamente com o pessoal da Estrutural. É uma pessoa que tem uma fala que, assim, eu queria ter ouvido antes, porque eu aprendi muito com ela e eu trouxe a Arle para conversar com a gente. Então, é isso. E não esqueçam, quem participou da atividade do Ervas que Curam, de fazer o registro lá do formulário, e aqui agora de fazer o registro do nosso formulário. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é o Laboratório Redescobrir, né? Redescobrir o Laboratório de Tecnologia e Diversidade. Nós vamos passar, a partir dele, todo um compêndio de tudo que aconteceu aqui. Então, esse vídeo que nós estamos gravando aqui, ele vai ter algumas ediçõezinhas, né? Por conta de direito de imagem, né, dos adolescentes, mas haverá esse vídeo postado também lá para que outras pessoas possam aproveitar de todo o conhecimento que vocês compartilharam hoje com a gente. Então é isso, muito obrigada. Camila, palavras finais suas. Obrigada, gente. Foi muito gostoso participar. Estou com saudade de estar com vocês, dando aula, fazendo as nossas rodas lá no chão da quadra, sentado pertinho, e fazendo essas conversas lá. Tô detestando essa pandemia, vocês não sabem como eu tô triste, porque assim, eu não aguento mais olhar para computador, eu detesto isso, eu não nasci para isso, por isso eu fiz educação física, porque eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto de estar ao ar livre, sabe? Até sabia, vou contar para vocês, eu entrei em direito na mesma época e eu escolhi educação física, porque eu falei, não, eu não nasci para ficar trancada, e agora essa pandemia está me fazendo ficar trancado o dia inteiro com o computador na frente, olhando para uma série de carinhas que eu nem estou vendo a expressão facial. Isso é horrível, estou detestando, mas eu adorei o debate de hoje. Assim, valeu a participação de vocês, fiquei muito contente com vocês participarem, falarem, ajudarem nessa reflexão. A construção, como eu disse, a transformação se faz por essas reflexões, né? Mesmo que estejam, vocês trouxeram experiências ruins, aí a gente já pontua, vamos transformar o que está ruim, vamos transformar essa cultura que não está boa, que exclui, que vê por uma aparência física, que vê por um gênero, e vamos fazer com que todos tenham oportunidade de vivenciar uma coisa tão legal que são as coisas da cultura corporal, né? E que não existe gênero para elas, não existe tamanho físico para elas e nem existe um ou outro mais habilidoso. Numa aula de educação física, todo mundo tem direito a participar e a gente tem que lutar para isso. Valeu, gente. Oh, mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar, costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar, e esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar, e esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar, e esse